Esse texto é um confronto, separa quem é e quem não é. Por que digo? Porque esse texto vai desafiar aqueles que estão seguindo a Jesus por conforto e não seguindo a Jesus pela verdade. Em algum momento da nossa vida, nós também ficaremos diante dessa encruzilhada. Sigo a Cristo por conforto ou sigo a Cristo pela verdade? Isso é curioso. Mas antes de eu entrar no texto, eu gostaria de fazer algumas considerações com vocês, se vocês me permitirem. Nós estamos no capítulo 6 de João. Vamos lembrar alguns pontos. Primeiro, o Evangelho de João tem 21 capítulos. Nós, então, não estamos na metade do Evangelho de João, estamos no 6º. Então, a primeira verdade que eu quero destacar para você é esta. O capítulo 6 é o maior capítulo do Evangelho de João. É o maior. Ponto. A segunda verdade que eu quero destacar para vocês, antes de entrar no texto, é esta. Embora seja o maior capítulo do Evangelho de João, é o único que contém 2 sinais, 2 milagres. Sabemos, e lembro aqueles que porventura esqueceram, que o Evangelho de João está baseado em 7 sinais, 7 milagres. Os 7 sinais são espalhados nos 21 capítulos, porém, o único capítulo que fala de 2 é o capítulo 6. Então já aprendemos 2 verdades. É o maior capítulo. Segundo, é o único que contém 2 sinais. Por quê? Aqui, Jesus está então separando aqueles que o seguem por causa do pão, por causa do peixe, por causa da barriga. Está matando a minha fome. Porque muitos querem um Jesus que multiplica pão. Muitos querem um Jesus que multiplica peixe. Ou qual de nós não quer um Deus que enche a nossa despensa da nossa casa de alimento? Qual de nós não quer um Deus que enche o nosso bolso de condições e boas condições? Qual de nós não quer? Que atire a primeira pedra. Só que Jesus, curiosamente, e se você puder olhar para a Bíblia agora, faça isso, por favor. Olha o capítulo 6. Põe os seus olhos no verso 1 do capítulo 6. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Jesus aqui vai fazer o seu primeiro milagre, que é da multiplicação de pães e peixes. A gente sabe da história? Conto rápido. Tinha uma multidão de homens ali, de quase 5.000 homens. Lembro que mulheres e crianças não entravam na conta. Se cada homem tinha uma esposa, já significa que eram 10.000 pessoas. Se cada casal tinha um filho, nós estamos falando então de 15.000 pessoas. Bom, vamos pensar em 5.000, já é um bom número. Vai dar comida na sua casa para 10 pessoas, a senhora já tem que arrumar uma panela maior. 10 pessoas. Agora imagina dar comida para 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. E sinceridade, todos estavam com bastante fome. E sinceridade, quem está com muita fome, come com força, fala a verdade. Você encher uns 5.000 homens que está faminto de pão e peixe, irmão, tem que ter muito pão e muito peixe. A gente sabe da história que não tinham alimento. De repente apresentaram lá um menino que tinha 5 pães e 2 peixes, e Jesus pega os 5 pães e 2 peixes e multiplica. E o que acontece? Acontece o esperado, é claro. Ô gente, onde tem pão e comida tem o quê? Tem gente. Ou fala na sua casa que vai ter uma festa lá para você ver que você vai servir salgadinho. Enche. Fala que vai ter uma festa na sua casa que vai ter churrasco. Haja boi. Porque onde tem comida, lota. E Jesus multiplicou comida, o que vai acontecer? Uma multidão começa seguindo Jesus. Tanto é que o verso 16 vai acontecer o segundo sinal, o segundo milagre, dentro desse capítulo 6. O verso 16 diz, ao desembarcar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e tomando um barco, passaram para o outro lado. Agora acontece alguma coisa curiosa. Jesus manda os seus discípulos irem para o outro lado, e o curioso, a multidão fica do lado de cá, a multidão fica assim, uai, cadê Jesus? E a multidão arranja um jeito para ir ao encontro de Jesus. É curioso, olha o verso 22. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco,
e que Jesus não embarcara nele com os seus discípulos, tendo estes partido sós. A multidão percebe a ausência de Jesus e dá um jeito de ir atrás de Jesus, e eles conseguem. Quando eles estão atrás de Jesus, propositalmente, o nosso Senhor Jesus é incomparável. Jesus começa a falar com eles sobre o pão da vida. Percebam, ele tinha acabado de transformar pães e peixes. E agora Jesus vai falar, olha, Moisés comeu um pão lá no deserto, mas desse pão vocês comem, vocês voltam a ter fome. Vocês precisam do pão da vida. Jesus estava falando dele. Jesus estava falando dele. Gerou um murmúrio. Tanto é, olha o verso 41. O verso 41 diz assim: murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. Você já viu gente murmurando, né? Não é muito legal. O povo começou a murmurar. Por quê? Porque agora Jesus está falando, gente, eu sou o pão que vocês precisam. Eu sou o pão do céu. Vocês têm que comer desse pão. Eles acharam esse discurso meio pesado, meio abusivo. E o pior, vejam o verso 52. O verso 52, o povo já não estava murmurando mais. O verso 52 é: disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode este dar-nos de comer a sua própria carne? A pergunta que eu faço é, tem diferença de murmurar e disputar? Claro que tem. Murmura quem fala, quem reclama. Disputa, o povo começou a entrar no tapa. Já houve agora uma disputa física, algo que, só por causa da falatória de Jesus, só porque Jesus disse, eu sou o pão da vida, vocês têm que comer desse pão. Aí acontece o seguinte, eles acharam esse discurso meio duro. O verso 60 diz, duro é este discurso, quem o pode ouvir? O verso 66 diz, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Meus irmãos, o Jesus que multiplica pães e peixes, qual de nós não quer? Mas o Jesus que chega com um discurso confrontador, e eu diria mais, um discurso que separa quem é e quem não é, tem gente que começa a achar e julgar que esse discurso é duro. Aliás, eu vou dizer uma coisa com vocês, o Evangelho é confronto. O Evangelho, antes de ser consolo, é confronto. O Evangelho já começa a confrontar a mim e a você, antes de tudo, dizendo, você é pecador, você tem que confessar e se arrepender. Isso não é confronto? O Evangelho põe o dedo na cara da gente e diz, filho, você não merece nada, tudo no Evangelho é graça. Isso não é confronto? Aliás, o Evangelho então começa com um confronto, e Jesus está dizendo, vocês estão me seguindo porque eu estou multiplicando pão e peixe, eu estou, de alguma maneira, acudindo vocês quando vocês estão em mar revolto, em mar agitado, mas agora eu vou colocar um discurso que vai separar quem é e quem não é, e separou. O que é curioso, que eu chamo a atenção, nós já vamos tirar aplicações para a nossa vida, o verso 66 diz que à vista disso, muitos dos seus discípulos, destaco aí, põe em negrito na sua cabeça, a primeira coisa que eu quero destacar é muitos, não foram poucos, não foram poucos. Eu lembro que eu estava em Conceição de Ipanema, e teve um dia no meu ministério em Conceição de Ipanema, solteiro, o primeiro ano eu fiquei lá solteiro, e teve um dia que 6 famílias resolveram sair da igreja no mesmo dia. No mesmo dia. 6 famílias me ligaram no mesmo dia. As razões eram diversas. Mas as 6 saíram. Na última, eu desliguei o telefone, coloquei o joelho no chão e falei, Deus, o que está acontecendo? É desesperador para um pastor quando o povo está deixando a igreja. Agora o que é curioso é que eu chamo a sua atenção para a palavra muitos. Muitos, não foram poucos. Quando a Bíblia diz muitos, é porque não tem número para expressar. Quando tem número, a Bíblia diz foram 120, eram 5.000, eram 3.000, mas agora está dizendo muitos. Então tem uma turma grande que estava lá comendo pão, comendo peixe, que ouviu o discurso e falou assim, sabe de uma coisa? Eu não quero esse Jesus para mim mais não. Foi uma demandada geral. Chama a sua atenção para um segundo ponto nesse verso 66. Foram muitos os que saíram, e diz a Bíblia, discípulos. Porque está tudo bem quando o ímpio não quer.
Quando um ímpio sai fora, quando um ímpio rejeita, você fala, cara, o cara não creu, ele está certo, ele não tem condição de estar com a gente. Agora, muitos dos seus discípulos, é gente que viu milagres, gente que andou e ouviu Jesus, que de repente agora falaram assim, eu não estou querendo saber mais desse Senhor, não. E Jesus faz uma coisa que é chocante, e eu tenho muita dificuldade de fazê-lo. Talvez você não tenha, mas eu tenho. Muitos saíram, os 12 discípulos estão ali, Jesus agora vai falar com eles. A partir do verso 67, Jesus olha para os 12 e diz assim, ô turma, vocês não querem aproveitar e ir embora não? Entre outras palavras, se vocês saírem de fininho agora, ninguém nem vai notar. Tem tanta gente indo embora, se vocês entrarem no meio, vocês saem despercebidos e está tudo bem. Aproveita a demandada, aproveita o bonde. Olha, sai infiltrado, vocês vão ser agente 007, ninguém vai nem perceber que vocês foram embora. Ou, você tem facilidade de falar um negócio desse? Eu não tenho. E Jesus falou com maior tranquilidade, vocês querem ir também junto? Diz que tem aí, não sei se vocês já passaram por isso, às vezes você quer sair de um grupo de WhatsApp, e aí você quer sair sem ninguém perceber. Já sentiram isso? Já fizeram isso? A ideia é o seguinte, quando tiver muita conversa, quando tiver muita gente saindo, você aproveita e sai junto, que ninguém percebe. É o que Jesus está falando aqui. Vocês querem aproveitar o ensejo, já que tem uma multidão indo embora? Vai junto que ninguém vai nem notar. E aí Pedro, sempre é o Pedro. Pedro é um homem bom de discurso, difícil de prática. Ou, vocês percebem na Bíblia que Pedro nunca errou um discurso? Pedro nunca errou um discurso. Para falar, Pedro era certeiro. Quem vocês acham que eu sou, Pedro? Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Certinho, verdade. Pedro imediatamente pega a palavra, o verso 68, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Discurso verdadeiro. Pedro tem razão, ele está certo. Então Pedro é o cara que tem bom discurso. A dificuldade de Pedro talvez é igual eu mesmo, né? É fácil falar, difícil é praticar. É assim? É fácil falar, difícil é praticar. E aí Jesus vai terminar com uma denúncia. Os 12 disseram, Senhor, nós não temos para quem ir. Não temos. Aí Jesus falou assim, pois é, então vocês vão ficar, vamos, mas um de vocês é diabo. Um de vocês vai me trair. E o texto termina, que é curioso, é isso. Você espera, quando você lê, você espera um desenrolar maior da história, mas termina. Então nisso eu tirei algumas lições, irmãos, com a ajuda de Deus. Eu queria que você prestasse muita atenção, porque por meu coração foi tão edificante essas aplicações. E hoje eu, pontuando o que nós vamos expor aqui agora, falei, Deus, fala o coração desse povo que vai me ouvir, você que está aqui, você que está online. Tira para a sua vida essas lições, irmão. Eu acho que elas podem contribuir muito na vida ao vivo, no desenrolar da nossa existência. Primeira verdade que eu quero falar com você é essa. Escute, nem todas as pessoas sabem ser contrariadas ou confrontadas. Nem todas as pessoas sabem ser contrariadas ou confrontadas. O verso 60 e o verso 66, a turma chegou ao ponto de dizer, teu discurso é duro. Ou tem gente que ouve a gente quando a gente está falando coisas bonitas, ou o que eles querem ouvir. Não é? Eu preguei na Batista agora, segunda-feira. Irmão, segunda-feira foi um dia tão tenso para mim. Tão tenso. Quem prega sabe como é que é o dia que você vai pregar. Era minha folga. Mas eu estava com uma palavra no coração muito pesada para falar. Era só para homens, não tinha mulher nenhum. Era só para homens. Eu falei, eu tenho tão pouca oportunidade de falar só para homem, que agora eu tenho que falar então tudo que a Bíblia diz para homem. Então eu fui com o coração assim, muito temeroso. Eu ministrei para aqueles homens lá. Eu disse, irmão, se vocês me deixarem sair daqui vivos hoje, eu estou no lucro. Se eu saísse vivo, eu já estava bom demais. Porque eu desafiei os homens. Nós precisamos, irmão, encarar o que é evangelho. Deixar de ser homem frouxo. E estou falando frouxo, não é de trabalho, porque vocês trabalham com excelência. Frouxo espiritualmente. Eu contei para eles aquele episódio que eu contei para vocês, o dia que tentaram roubar a nossa casa lá em Carangola, que eu fiquei com aquilo na cabeça, e um dia a Cristi deu aquele grito que eu já contei a vocês, e eu subi aquela escada disposto, eu estava disposto a matar e a morrer para defender a minha mulher. Aí eu disse, o diabo está doido querendo roubar de vocês o filho de vocês, a fé do coração do filho de vocês nada fazem. Então nesse tom que eu disse, sabe? Então se você soubesse que um ladrão ia entrar na sua casa hoje, você não ia fazer alguma coisa?
Pois é, o diabo, vosso adversário, anda ao derredor de vocês, querendo tragar vocês não fazem nada. Foi nesse tom que eu conversei. E aí, um discurso como esse é só para crente, irmão. Quem não é crente não consegue aguentar mesmo, não. Não consegue. Aí deixa eu dizer para vocês, eles disseram, Senhor Jesus, o seu discurso é duro. E duro, a tradução da palavra é, o seu discurso é áspero, o seu discurso é ofensivo, o seu discurso é difícil, é severo. Irmãos, nem todo mundo consegue aguentar ou ser contrariado ou ser confrontado. Nem todo mundo. E abro o coração aqui para vocês, eu já tive, e tenho ainda, não sou bem resolvido nisso não, mas eu já tive muito mais dificuldade de ser contrariado e confrontado. Muito mais. Eu ainda tenho. Eu ainda preciso melhorar. Confissão. Mas talvez seja você também com dificuldade de ser contrariado e confrontado. Se você tem dificuldade, hoje talvez o Espírito de Deus armou uma arapuca para você. Ele te trouxe aqui para mostrar para você, filho, você não é o centro de todas as coisas, você não é o centro de todo o universo, você não está sempre certo, sempre certa, não está. Dona, o seu marido pode estar certo algumas vezes, acredita? São poucas, mas ele pode estar certo algumas vezes. Seu filho pode estar certo algumas vezes. O seu pai pode estar certo na maioria das vezes. Então você não é o dono da razão, o mundo não gira e não rola em torno de você. Irmãos, nós precisamos aprender a ser contrariados. E sabe que uma coisa o Evangelho faz com a gente? O Evangelho é mestre para frustrar a gente. Deus sabe bem frustrar a gente no meu plano, no meu projeto. Deus, eu tinha um plano, eu tinha um projeto. E Deus fala assim, pois é, filho, eu vou te frustrar. Você tem que aprender a lidar com frustração. Eu preguei agora há um tempo, algumas semanas, numa reunião de pastores do presbitério, e eu contei sobre uma passagem de Davi. Vocês sabem bem que Davi está em 1 Crônicas 28. Davi queria muito construir o templo. Lembram disso? Deus chega para Davi, Deus diz assim, é Deus, tá? Não é o conselho da igreja, não é os membros da igreja, não, é Deus. Chega para Davi e diz assim, Davi, você não vai construir o templo. Quem vai construir o templo é seu filho, e você não vai construir porque você tem as mãos manchadas de sangue. Davi, você não vai. Imagina você, é um projeto, e é um bom projeto, construir um templo a Deus. Deus chega e diz, você não vai. Muitos de nós, e talvez eu e você, nós, viveríamos o resto da vida frustrados. Queria, não deixaram. Sonhei, Deus não deixou. Mas Davi, imediatamente, Davi diz, então tá bom. Vai ser feito igual o Senhor quer. O que esse homem teve para conseguir lidar com essa frustração? Irmãos, Deus frustra a gente. Ou não é um sermão que você queria ouvir? Talvez você vai sair daqui falando igual eu falava para Jesus, duro esse discurso. Mas eu prefiro falar a verdade com você. Deus também sabe nos frustrar e nos contrariar. E por que Deus o faz? Para revelar nossa maturidade. Você já viu como é que uma criança faz quando ela é frustrada? Mãe, eu quero um picolé. Você está dentro da sorveteria. Mãe, eu quero picolé, eu quero picolé. E você diz, não vou te dar. Agora não é hora, agora não pode, você já comeu doce hoje. O que a sua criança faz? Ai, mãe, muito obrigado pelo não. Estava tão querendo esse não. Outro dia eu como, né? É isso que ela faz? Na maioria das vezes é uma pirracinha. É choro, é escândalo. É criança, natural. Mas não espere isso de um adulto. O problema é que quando a gente cresce, fica adulto, e Deus fala não, e eu faço igual uma criança. Irmão, Deus está amadurecendo a gente. A vida cristã é uma vida de confronto, de maturidade, de crescimento. Nós estamos no ano do crescer. Crescer espiritualmente, crescer biblicamente, crescer na graça de Deus. Crescer. E aí, confronto vem. Tem gente, eu preciso de adiantar, nem todas as pessoas sabem ser contrariadas ou confrontadas. Agora, a segunda lição é essa. Essa é melhor. Segundo, Cristo ouve a conversa do coração antes da conversa da boca. Se vocês perceberem, o verso 61 diz, mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou. Ninguém contou para Jesus.
Jesus sabia. No grego, irmãos, temos duas palavras para ver, para sondar. Duas palavras para o olhar. A primeira palavra é eidon, a palavra grega para dizer sobre ver, de visão. Esta palavra não é aplicada a nenhum homem. Quando a palavra dizia, por exemplo, sobre Paulo, e Paulo viu, não é eidon que se usa no grego. Se usa no grego a segunda palavra, que é oral, que é a palavra para ver com os olhos. É essa que nós estamos usando aqui agora. Eu vejo com os olhos, eu percebo, eu noto. Mas é só o visível. Eu não consigo ver o seu coração. Mas para Jesus a palavra usada é eidon. É porque Jesus não via só com os olhos. Ele prescrutava o coração, ele sondava o coração. Então escute aqui. Cristo escuta conversas que a gente não escutou. Cristo ouve coisas que nós nunca ouvimos. Cristo estava presente em conversas que nós estávamos ausentes. Por essa razão, muitas vezes, Deus tira pessoas do nosso lado. Mas fulano está indo embora. Deixa embora. O Senhor estava em conversa, sondou corações, viu coisas que você não viu, ouviu coisas que você não ouviu, e muitas vezes, pessoas indo embora, na verdade é livramento. Você percebe que Jesus não fica como coitadinho. Ah, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Uma multidão me abandonando. Não. Muito pelo contrário, ele desafia os discípulos. Vocês querem ir embora também? Irmão, Jesus escuta coisas que nós nunca escutamos. Ele está presente em lugar que nós não estivemos presentes. Então, cuidemos do nosso coração, no sentido de que, às vezes, pessoas sairão, pessoas entrarão. E Deus sabe. Nós estamos numa época tão complicada que pessoas conseguem te elogiar no olho, aqui agora, ó, tete a tete. Ela faz um elogio para você e ela vira as costas e faz uma crítica a você. Nós não sabemos, mas Deus sabe. Ele prescruta corações. Ele vê tudo. Terceira verdade. Quem rejeita verdades básicas não suportará verdades mais profundas. O verso 62. Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Sabe o que Jesus está falando? Gente, vocês estão achando um discurso duro? Que eu estou falando para vocês que eu sou o pão da vida? Vocês estão achando duro? Eu quero ver então na hora que vocês viram. A ascensão, ele está se referindo à subida para os céus. Você está achando duro, mas quando eu falar desse assunto com vocês, então, o que vocês vão achar? Tem gente que... nós tínhamos que falar na igreja sobre escatologia. E tínhamos mesmo. Nós tínhamos que falar na igreja sobre supralapsarianismo. O que é isso? Existe, tá? Nós tínhamos que falar sobre infralapsarianismo. Me pedem. Já me pediram algumas vezes na minha história de pastoral. Tinha que falar sobre esse assunto, pastor. Eu devolvo uma pergunta. Você já aprendeu sobre perdão? Já aprendeu sobre perdão? Tem gente que quer ouvir sobre as coisas maiores, mas as menores, elas já não estão suportando. Vocês entendem? Jesus está falando, filho, vocês estão achando duro o discurso de eu falar que eu sou o pão da vida. Mas quando eu falar sobre eu subir ao céu, então, hein? Aí que o negócio arrocha, hein? Coisas maiores, hein? Irmãos, o mínimo nós precisamos pôr em prática. Nós precisamos perdoar, arrepender, servir, submeter a palavra, é o mínimo. É o começo, é o beabá. Vou para o próximo, que eu preciso de mais tempo no próximo. Quarto ponto. Nem sempre, escute essa, devemos insistir para as pessoas ficarem. Eu acho difícil isso aqui. Mas Jesus está ensinando para a gente. O verso 66, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura, quereis também vós outrora retirar-vos? Jesus está falando, gente, se vocês quiserem, aproveita a demandada. Se infiltra e vai, ninguém percebe. Irmãos, o que eu acho interessante é que Jesus não faz assim, gente, vocês não têm dó de mim, não? Vocês estão vendo tanto que gente que já está indo? Vocês podiam pelo menos ficar para dar uma moral? Não é o que Jesus diz. Gente, coitadinho de mim, vocês estão sabendo que daqui a pouco eu vou para a cruz? Vou para a cruz sozinho, fica. Pelo amor de Deus. Imagina Jesus falando um discurso desse. Nenhum momento. A conversa de Cristo é, querem aproveitar? Querem ir? Irmãos, às vezes a gente tem que romper ciclos.
Como eu disse agora há pouco, repito, às vezes Deus tira pessoas da nossa jornada. Deus tira. Às vezes Deus rompe amizades, rompe ciclos. E a gente tem que aprender uma coisa na vida, deixar ir. Fácil não é. Mas Jesus me ensina esse princípio. Ninguém pode ficar com você pelos motivos errados. Ninguém pode ser seu amigo pelos motivos errados. Ninguém pode ser seu parceiro pelos motivos errados. Se é pelos motivos errados, pode ir. Fica, mas fica pelos motivos corretos. Vamos ser amigos? Vamos ser amigos pelos motivos corretos. Vamos andar juntos? Vamos andar juntos. Vamos viver a vida conjugal? Vamos viver a vida conjugal pelos motivos corretos. Porque quando os motivos ficam errados, equivocados, Jesus está falando, se vocês quiserem ir embora, a gente tem que aprender isso aqui. Nem todo mundo vai sentar na mesa com a gente. Nem todo mundo pode entrar na sua casa. Nem todo mundo. Por quê? Porque ele vê coisas que você não viu, ouviu coisas que você não ouviu, sabe de coisas que você não sabe. Às vezes, deixar ir é a melhor coisa que pode acontecer na sua vida. Vou ilustrar. Imaginemos um fato que não vai acontecer, mas imaginemos. O homem mais rico de Minas Gerais, não sei quem não. Mas imagina que esse homem mais rico de Minas Gerais, ele veio fazer uma visita no Alto Caparaó. E aí depois no Google lá, igreja presbiteriana mais próxima. Aí ele encontrou a igreja presbiteriana Serramonte. Ele falou, que legal, eu vou nessa igreja. Aí ele vem no culto aqui da nossa igreja, o mais rico. E aí ele chega aqui no culto e falou, pastor, eu queria dar um recado para a igreja. Aí eu pergunto a ele, escuta o recado? Não, pode não falar com a igreja. Qual é o recado, irmão? Gente, eu estou procurando um sócio. Quem aqui se dispõe a ser sócio? É o mais rico que está fazendo essa convocação. Irmão, nós ia brigar na frente desse templo aqui. Aliás, eu não sei se eu ia deixar de falar para você, eu já ia... Não, faz só comigo. Nós íamos brigar. Por quê? O cara é o mais rico, tem maior condição. Se eu entrar na sociedade, eu vou ficar igual, no mínimo. Agora, vamos imaginar o segundo cenário. O cara mais falido de Minas Gerais vem aqui. Não, o cara está endividado. É um perrengue para um lado, perrengue para o outro. Não tem um saco de arroz em casa. Aí ele chega aqui e fala, pastor, eu queria dar um aviso para a igreja. Eu digo, pode. Ô, gente, alguém quer fazer uma sociedade comigo? Eu estou quebrado, eu estou com uma dívida grande. Alguém quer fazer uma sociedade comigo? Eu acho que nós não íamos brigar para fazer uma sociedade com ele, não. Sabe o que Jesus está falando aqui? Daqui a pouquinho eu vou para a cruz. Vocês verão eu sendo açoitado. Vocês me verão eu sendo cuspido. Vocês me verão eu sendo ensanguentado. Vocês me verão eu carregando uma cruz. Vocês dão conta de me ver? Por isso que Jesus está encorajando os discípulos assim, vocês não querem ir embora também? Porque dá uma olhada para o Evangelho de João, aqui é virar de chave. O capítulo 6 é virar de chave. A partir daqui o caldo engrossa. A partir daqui Cristo vai ser cada vez mais intensamente perseguido. Então parece que Jesus está falando assim, eu sei que vocês gostaram de eu fazer milagre, eu andar sobre as águas, eu multiplicar pães, eu sei, mas eu quero saber se vocês têm coragem de ver um Jesus sangrando. Um Jesus pendurado no madeiro. Vocês têm coragem de seguir? Cruel. Pois é. A gente está vivendo umas relações muito utilitaristas, né? Tem amigos que estão com a gente por causa daquilo que a gente oferece. Tem pessoas que ligam para a gente por causa daquilo que você oferece ou tem. Real? Ou estou mentindo? E é tão curioso isso. Depois dá uma lida em 1 Reis, capítulo 17. Elias passou por isso. Elias, no capítulo de 1 Reis 17, ele multiplica a comida de uma viúva. Lembram disso? Ele multiplica a comida de uma viúva, e a viúva diz assim, Elias de Deus, você é maravilhoso, cara. Que homem exponencial é você. Multiplicou a comida dela. No mesmo capítulo 17, o filho dessa mulher morre. Elias não tem nada a ver com a morte do menino, nada a ver, só que o Elias está lá na casa. Ela pega o filho, apresenta a Elias e ela diz assim para Elias, você é maldito. Meu filho morreu, você é maldito. Gente, o mesmo capítulo. A mulher tinha acabado de dizer, você é top, você é homem de Deus. Agora o filho morre, ela chama Elias de maldito. Aí vocês lembram. Elias pega o menino, põe deitado na cama, 3 vezes sobre o menino, dedo sobre o menino, ora. O menino volta à vida, pega o menino e entrega à mãe. Aí ela diz, veja que tu és homem de Deus.
No mesmo capítulo, Elias foi de bendito para maldito para homem de Deus. Tem alguém que não gosta de você, que você já foi muito útil na vida? Você já foi bênção na vida da pessoa, a pessoa hoje só te critica, só tem inimizade, só raiva de você. Eu tenho um colega pastor que ele fala assim: ô Alexandre, toda vez que alguém falar mal de alguém, lembre, ela está omitindo a parte boa. É verdade. Para muitas pessoas já fomos tão úteis, só que essa pessoa vai lá e só fala a parte mal. O Elias, no mesmo capítulo, foi bendito, foi maldito, foi homem de Deus. Gente, normal a vida. As relações hoje são utilitaristas. Enquanto você está servindo, enquanto você está sendo útil, você é bendito. Louvado seja Deus pela sua vida. Mas se você ratear, irmão, não tem perdão. E posso dar uma nota de rodapé? É diferente dos tempos antigos. Os tempos antigos é assim. A pessoa não gostava de você, o que ela fazia? Ela evitava você. Trocava de lado da rua. Se possível, ela mudava de endereço. Ela não gostava de você. Hoje a pessoa, quando ela não gosta de você, sabe o que ela faz? Ela te persegue. Se ela não gosta de você, ela visita suas redes para saber sobre a sua vida. Ela quer saber tudo sobre o que está acontecendo na sua vida. Que viagem você está fazendo, para onde você está indo. É assim ou não é? É o fruto da era digital. Antigamente, quem não gostava da gente, evitava a gente. Hoje, quem não gosta, fica o tempo inteiro vigiando você. Irmão, as relações hoje, elas são utilitaristas. Fique em paz. Eu contei para a Cris agora, eu falei, meu bem, eu estava na escola, eu tinha amigos na escola, assim, gente, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, amizades assim exponenciais, da gente ficar junto, bater papo junto. Falei com a minha mulher, falei, cadê os meus amigos? Cadê, cara? Quando encontro uns, a conversa virou famosa, hein? Falando sobre mim. Quer dizer, enquanto eu lutava para procurar a relação, manter a amizade, estava tudo bem, mas na hora que eu parei, eu sou famosinho. Irmão, tem gente que está com a gente só por alguns interesses. E eu estou falando de mim, mas talvez você viva isso na sua existência. Qual que é o segredo? A gente não dá conta de lidar com as pessoas. Não tem jeito. A gente cuidar do nosso coração para a gente não estar com as pessoas por interesse. Para a gente não ser amigo só por interesse. Aliás, amor verdadeiro, amor bíblico, é você amar o imprestável. É você amar o inútil. Cara, você é inútil para mim, mas eu te amo. Essa é a amizade. Este é um amor. Parecido com o amor de Deus. Bom, haverão momentos que Deus vai fazer separação de algumas companhias, irmão, na vida da gente. Fique em paz. Fique em paz. Eu conto um exemplo do irmão nosso, que é público. Vocês sabem da vida do Adilson, da Leteia, né? Antigamente o Adilson era bem doidão. O Adilson começou a frequentar nossa igreja, e eu fui acompanhando ele nessa jornada. E ele já contou isso, talvez para muitos de vocês. O Adilson um dia falou, pastor, eu estou percebendo que quanto mais eu vou para a igreja, mais os meus amigos me abandonam. Eu disse, Adilson, é provável, é natural, que quase todos, se não todos os seus amigos te abandonem. E agora você vai criar uma nova relação. É natural, você não vai pôr eles para fora. Eles vão, de alguma maneira, se afastarem. É natural. Você não compartilha dos mesmos gostos mais, dos mesmos ambientes mais, da mesma fé mais. É assim. O Adilson hoje tem, não estou falando que ele é perfeito, mas é um cara que você vê transformação. Né? É um cara que você vê. E com novas amizades. Louvado seja Deus por isso. Pois é. Obrigado, Deus, pelas pessoas que entram na nossa vida. E obrigado, Deus, pelas pessoas que saem. Obrigado pelas novas amizades, mas também obrigado por aquelas que, de repente, o Senhor ouviu, soube coisas que eu não sei. E Deus está me poupando. Quinto lugar. Vou terminar, tá, irmão? Quinto lugar. O lugar perfeito não é onde... Desculpe. O lugar perfeito é onde Jesus está, não um lugar para onde você vai. Onde você ouviu isso, pastor? 68.
Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. É verdade que Pedro disse? É verdade. Agora eu faço um destaque numa palavra. Pedro não diz assim: Senhor, para onde iremos? Pedro diz: para quem iremos? Tem diferença do onde e quem? Se Pedro perguntasse para onde iremos, ele estaria perguntando: Senhor, nós iremos para onde? Para Cafarnaum, para Galiléia, para o Egito, para o norte, para o sul, para casa, para o palácio? Para onde nós iremos? Não é o que Pedro perguntou. Pedro perguntou: para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Sabe o que Pedro está dizendo? Senhor, só existe o Senhor. Não há alguém à altura do Senhor. O Senhor é incomparável. O Senhor é único. Para quem nós vamos ir? Para qual pessoa nós vamos procurar? Se ninguém é como o Senhor. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Eu chego nessa conclusão, irmão: salvação não é um lugar. Salvação é uma pessoa. A salvação não está na igreja presbiteriana, não está na igreja batista, Assembleia de Deus, metodista. A salvação não está numa denominação, nem num lugar. A salvação está em Cristo, é uma pessoa. Por isso que Pedro faz essa pergunta: para quem iremos? Isso muda tudo. Então, eu lembro de Abraão, né? Abraão ouve Deus dizer para ele: sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão não fica assim: Deus, mas onde? Como é que vai ser? Me dá um GPS, me dá um mapa. Não. Diz a Bíblia que Abraão vai. Faz algo que não deveria ter feito, quer levar o Ló. O Ló deveria ter ficado, mas levou. E aí ele chega num determinado lugar, os dois têm muitos bens, patrimônios, e agora eles têm que separar, o Ló e o Abraão. Chegou o momento, separação que tinha que ter acontecido lá atrás, agora aconteceu agora. Aí, o Abraão poderia ter dito, né? Ô Senhor, deixa eu escolher primeiro, porque assim, eu vou escolher a terrinha melhor. Porque é o lugar que é abençoado. É isso que Abraão diz? Não é. Abraão falou: Ló, pode escolher primeiro. O Ló vai pelo olhar, é o lugar melhor, é o lugar mais próspero, vai dar certo, está tudo bom. Ele pensou que era o lugar. O Abraão vai para um lugar, aspas, pior. Ele vai para lá e prospera. O Ló escolheu Sodoma e Gomorra. O Abraão escolheu as Campinas. Como é que o texto diz lá? Esqueci a palavra que o texto diz. O Abraão escolheu a melhor terra e lá prosperou, cresceu. Por quê, irmão? Não é lugar, é quem. Ou deixa eu dizer um negócio para você, irmão. A bênção de Deus para você não está em ser CLT, empregado, ou PJ, patrão. A bênção de Deus não tem nada a ver com isso. A bênção de Deus não está se você vai ser presbiteriano ou batista, se você vai participar da igreja A ou B, se você vai estar em tal lugar ou não, Alto Caparaó, Manhumirim, Japão. A bênção de Deus não está aí. Onde a bênção de Deus está? A bênção de Deus está em você. Você é templo do Espírito Santo, você é habitação de Deus. Você é o abençoado. Então não é o lugar, é quem está com você, e Cristo está com você. Então nós temos que vestir essa roupa de crente, saber, irmão, que não importa o tipo de ambiente que eu esteja, é quem está comigo nesse ambiente. Pedro está falando: Senhor, para quem iremos? Só tem o Senhor. Irmãos, o Evangelho é isso. O lugar mais seguro para a gente estar é onde Deus está. Seja se você está num casebre ou num palácio, se você está num lugar mais pobre do mundo ou do mais rico, é Cristo que faz toda a diferença. E louvado seja Deus por isso. Eu termino agora com o meu último ponto. Nós precisamos ter o cuidado, irmão, de não apenas só crer, mas também conhecer. Olha o que o texto diz. O verso 69, desculpe. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Nós temos crido e conhecido. A palavra poderia ser traduzida assim: nós temos crido e experimentado. Sabe o que o Pedro está dizendo? Senhor, a gente está vendo essa turma ir embora, deixar de seguir o Senhor, é verdade. Mas nós não temos condição de deixar o Senhor. Você sabe por que nós não temos? Porque nós cremos e nós temos experiência com o Senhor. Não dá para abandonar o Senhor.
nós conhecemos o Senhor. Sabe o que eu aprendo aqui? Meu irmão, crê. Até o diabo crê. Diz Tiago 2,19, crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Aliás, os demônios têm até uma virtude, talvez a mais do que muitos crentes. Porque os demônios creem e tremem. Tem muitos crentes que creem e não tremem. Aliás, eles fazem os outros tremer, de raiva. Agora, só crer não muda nada não. Você sabe que o IBGE fez uma pesquisa no Brasil, mais de 90% dos brasileiros dizem crer em Deus. Mais de 90% dos brasileiros dizem crer em Deus. Então isso aqui deveria ser o céu. O Brasil deveria ser um céu. Aliás, o número de ateus no Brasil é 1, alguma coisa por cento. Eu nem acredito que existe ateu no Brasil. Tão pouco. Ou seja, muito pouco. Está todo mundo crendo, gente. Agora, crer é uma coisa. Conhecer é outra. Pedro diz, nós cremos, mas nós temos experimentado quem é o Senhor. Nós não podemos ir com aquela turma, porque a gente tem experiência de quem é o Senhor. Hoje, gente, crer não é suficiente. Aliás, o Brasil, crer. Você já percebeu como é que nós somos uma nação tecnicamente cristianizada? Nós temos cidades no Brasil, Espírito Santo, São Paulo. Aqui perto de nós, cidades como Bom Jesus do Itabapoã, Bom Jesus do Norte, tudo pertinho, nomes bíblicos, nomes ligados ao cristianismo. Está cheio de Paulo, Pedro. De onde você acha que vem isso? Heloísa. Está cheio de nomes bíblicos da Bíblia espalhados aí. Então não falta. Aliás, foi um cara que visitou aqui o Brasil, no século passado. Ele visitou o Brasil e perguntaram, o que você achou do Brasil? Eu achei do Brasil o povo mais crente do mundo. Eu cheguei no Brasil, vi um Cristo com o braço estendido lá. Aí fui para uma outra pátria, aí comecei a ver outro estado, aí comecei a ver os nomes das cidades. Era São Paulo, era cidades só voltadas aos nomes bíblicos. Ele falou, esse povo deve ser crente demais da conta, porque está cheio de assim. Então fé, irmão, não está faltando. O que nós estamos precisando? É ter a tal da experiência, conhecimento de quem é Deus. A Bíblia diz em Oséias 6:1, vinde e tornemos para o Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Olha o que Oséias diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Eu vou dizer para vocês, sabe o que Deus está fazendo comigo e com você? Isso eu tenho certeza. Deus está trabalhando na nossa existência de forma ao vivo. Não é só para a gente crer, é para a gente passar a conhecer. O que faz a gente ficar na igreja não é se você crê. Quem só crê vai embora. Tanta gente que já creu está no mundo. Tanta gente já sentou, cantou, orou, não está mais entre nós. Porque isso não mantém, irmão. Nós precisamos crer e conhecer. Pedro falou, nós não damos conta de ir embora, porque a gente crê e a gente conhece quem é o Senhor. Irmãos, no nome de Jesus, que a gente aprenda que chegará um tempo na nossa existência que a gente também vai ficar nessa encruzilhada. Ou a gente vai dizer, dura este discurso, porque na verdade eu queria o carinho, eu queria o cafuné, eu estava no Evangelho por causa das coisas que recebia. Ou eu vou dizer, Senhor, eu conheço o Senhor. Eu fico com o Senhor porque o Senhor é a verdade. É o caminho e é a vida. Chega um tempo na nossa vida que Deus põe a gente nessa encruzilhada. E eu espero em Deus que a gente diga o que Pedro disse. Senhor, para quem nós vamos? Só Tu tens as palavras de vida eterna. A gente não está atrás de pão da terra. A gente quer o pão do céu. Deus nos ajude, irmãos. Que essa palavra seja aplicada no meu e no seu coração. Amém? Vamos ficar em pé.